Nasceu em Maceió há 27 anos e quase 9 meses. Tem 1,72 m, joga na Ucrânia, no Shakhtar Donetsk, mas está na Turquia neste momento para o estágio de inverno da equipa estrangeira mais brasileira do mundo. Pedrinho, seja muito bem-vindo ao Flash Score, é um prazer enorme. Como é que está aí na Turquia? Muito frio? Fala, tudo bem? Boa noite aqui. Prazer poder estar falando com vocês aí. Graças a Deus agora estamos aqui na Turquia fazendo uma pré-temporada. Não tá tão frio, mas porém tá chovendo bastante aqui. Normalmente a gente já é o terceiro ano meu aqui, eu acho, na Turquia. Então, onde Já está tem habituado. bastante campos de qualidade para que a gente possa fazer muitos treinos aí, poder voltar à temporada da melhor maneira possível. Uma temporada, Pedrinho, que está a ser de ouro para você, olhando para os números nesta Liga 25-26, 14 jogos em 16 possíveis, 5 golos, 5 assistências, participou em 29% dos golos do time. Na Copa da Ucrânia, um jogo, uma assistência. Na Liga Conferência, 3 jogos, uma assistência. É a sua melhor época até agora, acredita que está no seu auge? Sim, sim, realmente, muito feliz com a temporada que eu venho fazendo aqui. Acho que tudo isso passa pela confiança, principalmente do treinador, da equipe. Venho assumindo um papel muito importante na equipe, com a confiança de todos, e isso me deixa à vontade de poder jogar, querer ajudar da melhor maneira possível. Claro, como eu sempre falei, se não dá para ajudar com gols, seja com assistência, com participações, e acredito que vem sendo foi uma meia época da melhor maneira possível que eu poderia esperar. E eu espero que continue com números, com jogos, podendo ajudar o Shakhtar da melhor maneira possível, para que a gente possa conquistar títulos. E, claro, eu estando bem, com certeza a equipe também vai estar bem e a gente vai brigar por coisas grandes aí na temporada. O time está no primeiro lugar, com os mesmos pontos do. No segundo lugar, com os mesmos pontos do primeiro, com 35 pontos. O que é que tem sido decisivo, Pedrinho? Arda Turano, técnico, você, o seu momento. Fala-se muito que o jogador de futebol atinge o pico da sua forma precisamente aos 28 anos, né? Maturidade, forma física, tudo isso. O que é que tem feito esta época tão especial? Realmente, como você bem falou, são vários fatores que atribuem para isso. Querendo ou não, a gente chega num certo ponto que a gente tem mais experiências, mas eu sempre falo, né, nosso time é uma equipe de muitos jogadores jovens, né? Tem muito talento, porém, muitos jogadores jovens, então precisa um pouco dessa maturidade. E eu, mesmo com 27 anos, tento passar um pouco dessa experiência para ele, porque sabemos que são jogadores jovens de muita qualidade, que vão evoluir bastante, mas que no momento já podem estar dando conta do recado, né? E, como eu falei, tem a situação do Arda Turan, que é um treinador que, como a gente falou, como jogador, já atingiu o topo do futebol. É um cara espetacular que só veio para agregar com a gente, não só ele, como a comissão técnica dele é muito boa. E isso faz com que a gente demonstre nosso valor, queira mostrar, né? Porque a gente sabe a qualidade que ele foi como jogador, como ele é como treinador. Isso faz a gente querer. Ele exige o máximo de nós, não só fisicamente, como tecnicamente. É um treinador que fica muito em cima. E isso faz a gente ter esse espírito de vencedor, de evolução. E são muitos jogadores jovens junto. Então a gente precisa estar ao máximo concentrado para que a gente possa conquistar todos os pontos, seja no Campeonato Ucraniano, ou seja na Conference League, onde a gente também vem muito bem. Estão ali já na zona de qualificação direta, salvo erro, em sétimo, né? Tem corrido bem também aí. Acredita que muitos jogadores, por muito jovens que sejam, o nome do Arda Turan diz-lhes alguma coisa? Provavelmente eles viram-no jogar, né? Na seleção, ele jogou Copa do Mundo, para um cara que tem E ele é muito novo, não é? Ele tem 38 anos, salvo erro, 36, Eu 38. acho que é o segundo time dele que ele está treinando. Há pouco tempo estava no gramado. Isso ajuda aos jovens terem alguém que é uma referência que está ali muito, muito próxima, né? Saltou do gramado para o banco há pouco tempo. Isso ajuda, você sente isso? Eu acho que ajuda, porque além dele ter sido jogador há pouco tempo, o nível e qualidade que ele atingiu, né? Então, querendo ou não, ele nos cobra nos mínimos detalhes, onde ninguém vê,
porque como ele foi jogador, ele sabe, principalmente eu, ele sempre conversa comigo pelo fato dele ter sido meia também, e ele sabe o que tem que se fazer melhor, o que pode evoluir, onde pode evoluir. Então eu acredito que isso é um ponto muito forte, e não só tecnicamente, como fisicamente, né? Eu acho que ele viveu um pouco de tudo, como a gente falou. Ele viveu o Barcelona, onde ficavam com a bola. Ele viveu o Atlético de Madrid, onde teve muitas transições. Então eu acho que além dele ser um cara jovem, um treinador jovem, ele tem uma certa experiência que acaba nos ajudando bastante. E eu acho que isso influencia na energia dele, é um cara muito enérgico, então faz com que a gente não relaxe e a gente esteja sempre mostrando nosso alto nível. Você já referiu, são muito jovens. O Shakhtar, historicamente, há muitos anos, tem muitos jogadores brasileiros. Este ano são 11. Se eu contei bem, são Isso. 11 brasileiros. É. Dava para fazer um time só de brasileiros. Você é um dos mais experientes. Como é que é? Como é que é? É bom porque todo Ah, mundo fala a mesma língua, tem a mesma cultura, isso também ajuda de alguma forma. Como é viver num time com tanto brasileiro, sendo que estão tão longe do Brasil? eu acho que para a gente é crucial, é muito importante pelo fato de, como você falou, a gente mora muito longe, onde tem muito frio, onde as coisas não são tão fáceis em vários quesitos. E você ter brasileiros do lado muda, né? Porque, querendo ou não, a cultura do brasileiro é, é muito diferente, né? A gente são muito, muito alegres. Eles sempre falam que a gente tá sempre brincando, é sempre um carnaval pra gente. Mas eu acho que isso faz com que os jovens que aqui chegam, eles se adaptem muito rápido, né? Então não tem. Porque a gente sabe que você jogar fora não é fácil, né? Tudo muda, o estilo de jogo muda, a cultura, a alimentação. E quando você chega e tem muitos brasileiros, querendo ou não, a adaptação é muito, muito rápida. Assim foi quando eu cheguei. Também tinha, se eu não me engano, 10 ou 9, eu acho. E para mim foi fácil chegar e poder jogar até no time do Deserbe, que era um baita de um treinador também. Então a minha adaptação também foi muito rápida quando eu cheguei. E isso faz com que a gente, os atletas jovens, cheguem e já rapidamente já demonstrem o seu futebol da melhor maneira possível. Há um jogador que tem dado nas vistas também, que é o Cauã Elias, até pelo histórico, não é? Se bem que ele era mais promessa no Fluminense, mas tem dado que falar. Deu-nos uma entrevista há relativamente pouco tempo, também a referir isso, essa questão da importância da adaptação. Vê no Cauã um centroavante de topo europeu no futuro próximo, mundial? Sim, com certeza. O Cauã é um atleta muito jovem, é, mas também com certa experiência. Normalmente, os jogadores que aqui chegam, poucos jogam no Brasil, né? Muitos, por ser comprado muitos novos. O Cauã já teve uma certa experiência no Brasil, no Fluminense, mesmo que por pouco tempo. Mas a gente consegue ver o nível, a qualidade que o Cauã tem, e é um cara que vem nos ajudando bastante. E com certeza ele tem um futuro muito grande pela frente, e com certeza vai traçar caminhos vitoriosos aí na carreira dele. A Ucrânia vive uma situação muito complexa, talvez para quem está de fora seja um pouco difícil entender. Pesquisando a situação, a vossa situação é atípica porque são um time itinerante, não é? Ou seja, vocês treinam em Kiev, que é na Ucrânia, por norma jogam em Lviv, na Arena Lviv, que também é na Ucrânia, mas quando são jogos, por exemplo, da Conference League, fazem fora, já têm feito em Itália, creio que na Polónia, na Alemanha, Alemanha, Polônia. Alemanha. Como é que é viver essa itinerância e já agora, onde é que é a sua casa? Onde é que é ou vocês, como é que vocês gerem tudo isso? Como é? Literalmente, não é fácil, é muito complicado a situação da guerra. Só quem aqui vive sabe o quão complicado é. Isso afeta também dentro de campo, querendo ou não, porque, como você falou, a gente não sabe, logicamente, onde vamos morar, onde moramos, porque a gente está um dia em um lugar, outro dia em outro. E querendo ou não, o fator família pesa. Eu tenho dois filhos, tenho a minha esposa, meus pais, que sempre moraram comigo, porque eu gosto muito de conviver com a minha família. E por conta disso tudo, a gente não consegue ter essa convivência. E querendo ou não, a gente sabe que isso afeta dentro de campo. Porém, a gente tenta sempre se manter positivo, né? Porque é isso que a gente escolheu fazer. A gente ama jogar futebol, mas são situações muito complicadas, porque, como você comentou,
A gente joga um dia em Kiev, no outro a gente pega 6 horas de ônibus até Lviv, aí depois a gente sai mais 7 horas até a Polônia. Então, cada jogo é como se fosse fora de casa, né? A gente não tem uma casa fixa. E como falei, o Arda Turan é um cara muito inteligente, porque ele acaba rodando a equipe bastante. Se você for ver até na Conference League, vários jogadores que jogam na conferência não jogavam no ucraniano, porque a logística acaba ficando muito pesada para isso. Você tem E a jogado gente menos, tenta não é? digerir da melhor. Você, Exatamente, portanto, tem a sido gente. utilizado para a competição. Sim, sim. A gente tinha dado uma prioridade maior pro ucraniano, porque isso nos leva também a uma Champions League e tudo, e o Arda assim preferiu. E deu certo também, né? Como eu falei, os jogadores jovens que assim entram, dão conta do recado. Mas a gente torce para que isso tudo acabe, né? Essa guerra, porque é uma situação muito complicada. Já chegou o momento da gente ouvir barulhos e tudo. Mas, como eu falei, a gente está aqui pelo nosso sonho, pela nossa família, para poder dar o melhor para eles. Mas eles estão em Lviv, Pedrinho? Como é que a sua família, E, eles estão e- em Lviv? A sede é em Lviv? isso, eu fiquei um ano aqui sozinho, por conta que eu fiquei receoso por causa dos meus filhos, querendo ou não. A gente acaba, por exemplo, viajando para a Polônia e eles ficando na Ucrânia, né? Então, eles acabam correndo risco quando a gente não tá, que acaba sendo mais difícil isso. Mas aí, depois de um ano, eu trouxe minha família, porque precisava ter eles perto de mim. Trouxe meus pais, a minha esposa e meus filhos, a minha irmã também, e minha tia que cuida da minha filha também, que ajuda a minha esposa. E aí, depois de um certo momento, meus pais foram embora, por conta que eles estavam meio receosos, um pouco com medo, e minha família ficou. Então, eles ficaram 6 meses agora, final, os 6 meses finais, e agora eu tenho que rever quando que eles vão, né? Tenho que saber a logística para poder a gente se apresentar agora em fevereiro na, na Ucrânia, e aí eu tenho que saber logística, tudo, para ver qual momento é bom para eles poderem estar lá. Como é que, por norma, juntam mais em condomínio com outros jogadores para tentar também essa proteção, essa rede de apoio? Ainda por cima lá está, são muitos brasileiros, são muitas famílias. Vocês procuram essa rede de apoio entre vocês? Também fora? Sim, é um pouco complicado porque não tem muitas opções, né, onde a gente vive lá em Lviv. Em Kiev tem mais opções, mas a gente acaba hoje morando mais em Lviv. O Shakhtar nos dá uma estrutura top em um resort lá em Lviv, e acaba que por muitos jogadores não estar com a família, moram nesse resort. E que o Shakhtar nos proporciona. Eles dão alimento, tudo certinho, almoço, jantar, para as pessoas que ali moram, e eles dão a opção de ou ficar no resort ou procurar um lugar para morar. Eu procurei porque minha família estava lá. Então, poucos jogadores, eu acho que 4, 5 que acabavam morando por apartamento, e os outros brasileiros acabavam que por estar só, morando no resort, onde tem um campo, a gente treina lá, tem tudo lá, então acaba ficando mais tranquilo. Apesar dessas incertezas, a sua época tem sido realmente extraordinária, uma época que está a dar muito nas vistas, e não posso por isso deixar de lhe perguntar que deu tanto nas vistas que o Rebrov, o selecionador ucraniano, li uma notícia que decidiu falar consigo, ou pelo menos com alguém no seu entorno, para ver como era. Se dá para utilizar você, naturalizar o ucraniano e utilizá-lo já no dia 26 de março, no próximo jogo. Como é que está esse processo? Isto confirma-se? Realmente, para falar a verdade, eu fiquei sabendo isso pela internet, ninguém nem chegou a comentar comigo sobre isso. Claro que houve boatos com meus empresários, não sei certo o que foi que eles falaram com eles, se houve realmente esse interesse. Eu um dia até acordei assustado com tantas notícias assim sobre esse respeito, sem eu mesmo saber. Porém, são coisas, como eu falei, muitos superiores, com que eu acho que não depende só de mim, tem muitas outras coisas que influenciam nisso. Eu não, de verdade mesmo, não cheguei a conversar com o treinador, nada, com ninguém da comissão deles. Foram algo que surgiu e que no dia a dia eu vou poder saber se isso é verdade ou não, se isso, qual é o intuito deles, para poder tomar uma decisão. Mas até então nada foi conversado comigo particularmente, então eu não posso nem dar detalhes sobre o que aconteceu. Mas olhando no campo teórico, se eles amanhã ligassem, no fim desta entrevista, o Rebrov ou alguém ligasse para você e dissesse: Ó, nós queremos que você se naturalize e que venha jogar dia 26 contra a Suécia.
que é que o Pedrinho dizia? Eu teria que pensar da melhor forma possível, o que fosse melhor para mim, para minha carreira, né? É claro, é um sonho poder um dia jogar a Copa do Mundo. A gente sempre sonha poder chegar numa seleção brasileira, tudo que era algo que eu sempre sonhei. Mas, primeiramente, eu sentaria com a minha família, olharia a minha carreira, se eu tenho projeção poder um dia chegar a uma seleção brasileira. Se eu visse que fosse viável para mim, para minha carreira, se isso fizesse eu crescer como jogador, porque para mim só interessa a minha carreira, né? Tipo assim, eu só pensaria se fosse algo positivo. E claro que a seleção ucraniana tá prestes a disputar uma Copa do Mundo, se ganhar esses dois jogos. Se eu olhasse que fosse viável para mim, fosse algo que iria agregar na minha carreira, com certeza eu pensaria com carinho. Não exclui, portanto. Não, não, nem sim Não, nem não não. excluiria. Nem sim, nem não. Eu deixaria em cima da mesa e tentaria sentar com a minha família. E como eu falei, o futuro a Deus permite. E se fosse da vontade de Deus, isso seria resolvido da melhor forma possível. Mas preferia estar na Copa pelo Brasil, imagino. Não, certamente. Como eu sempre falei, já fui à seleção brasileira sub-23 e não tem nada melhor que poder você ser convocado pelo seu país, né? Como eu sempre falei, não só eu, como meus pais, todo mundo tem um sonho de eu poder vestir a camisa da seleção brasileira. Sabemos as dificuldades que tem, principalmente da guerra, não ter muitos jogos ao vivo aqui na Ucrânia, poucas pessoas têm a esse acesso, mas sempre sonhei poder chegar a uma seleção brasileira. E se for da vontade de Deus, um dia, se eu não puder, como eu falei, se naturalizar ou isso ou aquilo, meu sonho sempre primeiro será sempre a seleção brasileira. Você falou aí da seleção brasileira sub-23, fiz aqui uma pesquisa, jogou com Rodrigo, Mateus Cunha, Pedro, Martinelli, Gabriel Martinelli, Anthony, Bruno Guimarães, Ayrton Lucas, Lucas Perry. Era um timão, pô. Era Sim, um... sim. Era um baita time. Era um baita time. Eu tenho contato com eles até hoje. Amo o Matheus Cunha, Anthony, são os caras que eram meus irmãos naquela época. E se buscar bem, eu até fui para. Acho que, não sei, teve várias convocações, eu fui para todas. Eu acho que eu só não fui uma Foram que eu 14. tive uma lesão. É 13 isso. gols. E eu só 14 não fui jogos, para 13 gols. uma isso, só não fui para uma que eu tive uma lesão e acabei não indo para as Olimpíadas, que foi uma tristeza enorme para mim, porque eu sabia que eu tinha total confiança com o Jardine, que era na época, e em todos os jogos, 14, eu acho que se eu joguei, acho que eu joguei 12 titulares, foram a maioria dos jogos. Então, foi um ano maravilhoso também que eu tive nessa época de seleção brasileira com jogadores de alta qualidade, Guimarães, Matheus Henrique está no Brasil, Anthony Cunha. Então era uma baita de uma seleção que não à toa foram campeões também nas Olimpíadas, mas fiquei muito feliz por ter feito parte desse processo e ainda mais com grandes jogadores que são eles. Mantém então contacto. O Mateus Cunha marcou um gol Sim, decisivo, por sim. exemplo, na passada, não é? Exatamente. Falei com ele, Grande eu acho que tem golaço. 2 semanas, uma semana atrás, eu acho que eu conversei com ele. É um moleque que merece tudo, tudo de maravilhoso. Sempre falo para ele, quando eu converso com ele, é sempre a melhor conversa do mundo. Sempre falo para ele, exalto para ele que ele é um dos melhores jogadores que eu já joguei. Um cara não só fantástico fora de campo, como dentro de campo. E eram os dois que eu tinha mais amizades, e tenho ainda, que é o Antony e o Cunha. Então, eu vendo a felicidade deles é a minha felicidade também, porque além de grandes jogadores, são grandes pessoas. Eu digo, mais ou menos nessa altura de seleção de sub-23, ali 2020, mais ou menos, é quando você sai do Brasil, vai para o Benfica, são 18 milhões de euros, chega ao Benfica, faz uma época inteira, Everton de Cebolinha, Darwin Núñez, Otamendi, Gilberto, Vertonghen, você faz 31 jogos, consegue 4 assistências e um golo. Era Jorge Jesus o técnico nessa época? Sim, sim, Jorge Jesus, isso. Jorge Jesus, do regresso de Jesus, não é? Sim, Como é que sim. foi? Como é que foi? Em termos desportivos não foi brilhante, não é? Mas como é que foi essa época? Exatamente, como eu falei para você, toda mudança ele requer uma adaptação, né? Eu era um jogador muito jovem, claro, eu também não tive tantas oportunidades como eu gostaria. Tava com um elenco brilhante também, como você falou, Davi Nunes, Everton Cebolinha, atletas de alto nível. Tinha o Rafa também que estava muito bem. Querendo ou não, eu era um jovem jogador que precisava, querendo ou não,
precisava de experiência, e a experiência a gente só tem na Europa quando a gente joga. Não tinha tantos jogos, então isso acabou com que fosse um pouco difícil a minha adaptação no Benfica, mesmo que o idioma fosse o mesmo, né, português. Isso me ajudou bastante, claro, mas não tive as oportunidades que eu gostaria, e infelizmente não foi a época dos meus sonhos. Porém, como eu sempre falei, eu levo tudo isso como aprendizado. Fiquei muito feliz de poder ter a experiência de poder jogar no Benfica. Também peguei uma época muito difícil que foi de pandemia, onde não tinha torcedores, tudo, então foram muitas coisas que influenciaram. Então, mas como eu falei, foi uma baita experiência para mim, uma ótima oportunidade, e fiquei muito feliz de poder ter jogado no Benfica com grandes jogadores. Infelizmente não da forma que eu gostaria, né, de poder retribuir, porém fica isso uma experiência e um carinho enorme pela torcida. E com JJ, como é que foi trabalhar com o Jorge Jesus? O Jorge Jesus era sempre um cara muito, muito exigente, né? A gente no Brasil, principalmente, conhece bastante por aquilo que ele foi no Brasil e que ele era normalmente na carreira dele. Era um cara muito explosivo, um cara muito inteligente, claro, tinha suas qualidades como técnico, ganhou, conquistou muita coisa, mas, como falei, por não ter tanta oportunidade, também tive pouco tempo com ele. Aprendi muitas coisas, claro, porque ele é um treinador muito, muito experiente e de muita qualidade. E, como eu falei, o que ficou foi a experiência, acabei ficando um pouco. E depois tive a oportunidade de poder vir para o Shakhtar e não pensei duas vezes também. Há um jogador no Benfica que tem dado nas vistas, que é o Trubin, que você conheceu no Shakhtar, não foi? Na sua Sim, primeira sim. passagem pelo Shakhtar. Surpreendeu o nível de Trubin agora, Liga dos Campeões, titular na seleção, tem sido um destaque. Para falar a verdade, não me surpreendeu por eu conhecer a qualidade dele já. Assim que eu cheguei aqui, ele era muito jovem também. E ele era um goleiro que a gente sempre falava, ele vai sempre fazer dois, três milagres, porque ele é um goleiro para mim, espetacular. Conheci ele muito jovem. Hoje, claro, a gente acompanha os jogos, tá ainda melhor. Porém, era um goleiro de jogo grande, a gente sempre comentava, porque sabíamos que se a gente sofresse um chute ou outro de perigo, a gente sabia que ele estaria lá para salvar. Então, não me surpreendeu por esse aspecto, porque eu já esperava muita coisa dele e com certeza vai evoluir cada vez mais. E já né? Não vai se tornar, mas já é um grande goleiro. Pedrinho, a meio da época passada foi noticiado aqui no Brasil o interesse do Corinthians em você, no seu regresso, o clube que o lançou. Você soube desse interesse? Esse interesse foi real? O que é que aconteceu para não ter voltado? Não, acredito que não houve o interesse, porque, como eu falei, eu sempre tive um carinho muito grande pelo Corinthians, e se houvesse o interesse, com certeza eu teria um desejo muito grande de poder voltar, poder ajudar o Corinthians, porque por tudo que fez por mim, né? Pela gratidão que eu tenho por eles. Fui muito feliz aí, ganhei muitos títulos e pude conquistar grandes coisas dentro do clube. Tenho um carinho especial, mas não houve interesse, então isso só foi especulações. Por isso que muitos até perguntaram por que que não voltou, por que que não veio, mas na verdade porque não teve nenhuma coisa, nenhuma, acho que só ficaram boatos, por isso que não aconteceu. Não houve proposta concreta, ninguém o procurou diretamente. Não, não, diretamente nunca procuraram.